Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro. O Senado Notícias está começando. A comissão do Senado, que acompanha ações de combate à pandemia da Covid-19, discutiu nesta segunda-feira a atualização dos efeitos econômicos da pandemia no país, bem como as perspectivas para a retomada do desenvolvimento. O impacto na economia brasileira provocado pela pandemia foi forte, mas menos do que se esperava. De igual modo, o Brasil deve crescer em 2022, mas... As expectativas, no entanto, do crescimento de 2022 vêm sendo reduzidas. Desde o meio do ano passado, o padrão da recuperação é similar. Ele é liderado pela indústria e o comércio, com serviços aumentando progressivamente, mas ainda há alguns setores específicos dependendo do avanço mais forte ainda da vacinação. O que nós estamos vendo é um quadro de baixo crescimento, de baixo dinamismo da atividade, combinado com pressões inflacionárias, que vêm da taxa de câmbio, que vêm da questão das commodities, mas que se espalharam pelo setor de serviços, o que levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros e vai continuar aumentando, muito provavelmente até acima de 8%. A explosão da pandemia pode ter acabado, mas a destruição ficou, né? Os efeitos da pandemia, além da recuperação normal, habitual, deixada a operação do mercado, vão exigir um imenso esforço de reconstrução. No caminho da recuperação, desemprego elevado, crise energética, instabilidade de um ano eleitoral, incertezas fiscais e a inflação, que voltou com força. A inflação dificilmente cederá para um nível muito baixo, muito mais baixo, como se esperava 3 meses atrás. Projetava-se algo como 6% de inflação há poucos meses, e agora, na pesquisa Focus do Banco Central, que saiu hoje, a expectativa de inflação para o IPCA subiu mais uma vez, mais uma semana, de 8,45% para 8,51% até dezembro deste ano. Outro efeito ruim trazido pela pandemia foi a queda do rendimento médio do trabalhador. O rendimento médio real está caindo de uma maneira acentuada, tanto nos últimos trimestres como em relação, mais ainda, a 2019. Em relação a 2019, o rendimento real caiu quase 10%, muito acentuado, o que certamente afeta a massa salarial e o consumo em geral. Além das negociações difíceis devido à pandemia, o rendimento real está sendo corroído pela inflação. Para tempos de crise grave, debatedores defendem um orçamento público com critérios mais racionais, com as prioridades dadas pela urgência do momento. Estamos gastando 104 bilhões como de sempre. Né? Será que a gente não tem como? Será que o mecanismo orçamentário não consegue enxergar ou apontar a necessidade de uma realocação emergencial, ainda que seja por algum período, para esses processos de reconstrução? Né? Para atender a esses processos emergenciais. As comissões do Senado fazem 3 reuniões esta tarde. Vamos ver como está a pauta. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública sobre a situação da população de rua no Brasil e seu possível aumento durante a pandemia. Às 15h, o plenário do Senado faz uma sessão especial para homenagear os atletas paralímpicos que participaram da Olimpíada de Tóquio. Às 5h, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vota projetos, incluindo o que combate o passivo de obras de saneamento básico inacabadas no país. E às 6h, a CDR tem nova reunião, desta vez para debater o turismo na era da economia compartilhada. A CPI da pandemia ouve amanhã Raimundo Nonato Brasil, um dos sócios da VTC-Log, empresa investigada por suspeitas de irregularidades no contrato com o Ministério da Saúde. A VTC-Log é uma empresa de logística contratada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos e vacinas. No depoimento à CPI,
O sócio da empresa, Raimundo Nonato Brasil, deverá falar sobre a suspeita de irregularidades em um aditivo de quase 18 milhões de reais em um contrato com o Ministério da Saúde. No início de setembro, o Tribunal de Contas da União apontou a possibilidade de fraude aos cofres públicos no termo aditivo assinado pelo então diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, e pediu a suspensão do contrato. Roberto Dias teria ignorado o parecer da consultoria jurídica do próprio Ministério, que apontava que a proposta da empresa significava um valor 18 vezes maior que o recomendado. A medida cautelar do ministro Benjamin Zinler, do TCU, atendeu a uma representação dos senadores Elisiane Gama e Alessandro Vieira, que fazem parte da CPI. Eu vou dar um exemplo aqui da dipirona sódica. 500 miligramas. O item não era por caixa, não era por volume, era por comprimido. Você entende, senador Humberto? Era por comprimido que foi contabilizado. Daí a saída de 600 mil itens para mais de 4 milhões de itens. Daí o pedido, por exemplo, do aditivo, que seria apresentado de R$1 milhão para 57 milhões de reais. Que o que aconteceu é que a empresa fez um entendimento com o Ministério da Saúde por pagamento de 18 milhões de reais, de 1.800 a mais do que o valor que foi apresentado pelo próprio Ministério da Saúde. A comissão investiga a suspeita de que a empresa possa ter pago boletos bancários de Roberto Ferreira Dias. Um relatório do COAF apontou que o motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves da Silva, fez saques de cerca de 4,7 milhões em dinheiro vivo para a empresa nos últimos 2 anos. Em depoimento à CPI, o motoboy confirmou que sacava valores altos. Qual foi o volume maior de recursos que o senhor sacou? Olha, eu não me lembro no momento. Não, mas o senhor ia lá sacar 10 mil, 5 mil, 1.000, 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque é uma coisa que o senhor está acostumado. Eu estou lhe perguntando assim, algum valor que o senhor se lembre de ter sacado? Sim, por favor, senhor Ivanildo. Olha, no início, uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Na boca do caixa? Na boca do caixa. O dinheiro, segundo ele, era usado no próprio banco para pagamentos a fornecedores, cartões de crédito dos proprietários e boletos. Ele disse não se lembrar dos beneficiários dos boletos, mas informações que chegaram à CPI apontam boletos em nome de Roberto Ferreira Dias. São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o conluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia. Na imagem, Isabel, se me permite, na imagem anterior, senhor relator, é o senhor Ivanildo que está entrando aí. Uma das vezes do senhor Ivanildo. No dia 22 de junho, entrando na agência bancária. Só confirmando, as imagens são da mesma agência bancária que ocorreu, as imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. E na quarta-feira será a vez do depoimento de Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os senadores querem saber de Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho se houve omissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, diante de denúncias de médicos contra a operadora de saúde Prevent Senior, que teria exigido a prescrição de remédios ineficazes contra a Covid-19, como cloroquina e ivermectina. A ANS não se posiciona. Ninguém pergunta pela ANS. Pois não, senador Humberto? Não, depois que eu fiz aquela primeira denúncia que eu recebi dos médicos e da doutora Bruna, eles fizeram uma diligência lá no Prevent Senior. Sim. E informaram agora que também fizeram em outros
planos de saúde que estariam... Pois é, mas olha só... Mas é importante que venha realmente. Não, veja bem. Fizeram porque a CPI obrigou eles a fazer, mas era a função deles fazer antes. Sim. Não é por causa da CPI. Assim como então a ANS faz o que, afinal de contas? Está ali para quê? A autuação da Prevent Senior pela ANS foi feita no dia 27 de setembro, por deixar de comunicar os pacientes sobre o uso de remédios do chamado kit Covid. O responsável pela Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu em depoimento à CPI que a empresa mudava o código de doença dos pacientes mortos por Covid-19, conforme apontava um dossiê sobre a empresa recebido pela CPI. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Uma vez que eles já tinham... O senhor, como médico, é inacreditável. Isso é inacreditável, senador. O senhor realmente não tem condição de ser médico com a desonestidade que senador, o senhor diz agora. Senador. A convocação de Paulo Roberto foi aprovada na quinta-feira, 30 de setembro, por requerimento do vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues. Paulo Roberto foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, na gestão do atual líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é investigado pela CPI. Aquilo ali é uma nomeação política, né? E não abre a boca. Há muitos documentos e comentários, já alguns exibidos aqui nessa própria comissão parlamentar de inquérito, de que os diretores executivos da Prevent Senior, o senador Girão, quando sentiam alguma insatisfação de algum médico para pôr em prática o protocolo e aplicar o kit Covid, eles diziam assim: olha, fica tranquilo que a ANS não chegará aqui na Prevent Senior. A segurança é muito grande, que não será investigado nem punido. A previsão é que esta seja a última semana de depoimentos na CPI da pandemia. O relatório deve ser votado dia 20. O senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, acredita que o relatório final deve ser votado no dia 20 de outubro. Dia 12 é feriado. O senador Renan Calheiros teria tempo suficiente para elaborar o seu relatório e nós votaríamos o relatório do senador Renan. No dia 19, terça-feira, seria apresentado e no dia 20, quarta-feira, seria lido o relatório e votado o relatório. Essa é a nossa cronograma de encerramento de trabalho. De fim dos trabalhos. Só se houver um fato muito grave, relevante, do ponto de vista novo, não do que aquilo que a gente vem tratando, sobre tratamento precoce, imunização de rebanho, vacina, um fato extra pauta que até hoje não foi tratado aqui, nós sim abriríamos exceções para ouvir. Durante os mais de 5 meses de trabalho, a CPI aprovou mais de 1.500 requerimentos e recebeu quase 3.000 documentos. O colegiado tem uma lista de 32 investigados, entre eles 2 ministros da Saúde, o atual, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Também são investigados o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e o ministro Onyx Lorenzoni. O depoimento do empresário Luciano Hang chegou a mais de 1,5 milhão de visualizações e, no total, os senadores já escutaram 47 depoentes. Também foram aprovados requerimentos para escutar 2 médicos da Prevent Senior e familiares de pacientes que foram internados com Covid-19 nos hospitais da rede. O senador Renan Calheiros afirmou que a comissão já tem informações suficientes para indiciar os responsáveis e que, após o encerramento dos trabalhos, deve escutar todos os membros da comissão para finalizar seu relatório. O importante é que, para além dos depoimentos, nós temos um acervo probante de elementos que contém provas, indícios, tudo que permite, sustentar esses depoimentos e, sobretudo, sustentar o relatório final. O relatório, repito mais uma vez, já está
pronto praticamente. É evidente que nós precisamos ajustá-lo, mas ajustá-lo a algum ponto de vista da própria comissão. Para o senador Marcos Rogério, a comissão focou o trabalho da investigação do governo federal e deixou de lado a investigação dos governadores. Eu gostaria que a CPI estivesse apurando aquilo que aconteceu no consórcio Nordeste, os milhões desviados, o que aconteceu no Amazonas, porque engana-se quem pensa que houve investigação, porque não houve. Quem fez o dever de casa lá foi a Polícia Federal. A sorte é que, enquanto a CPI se nega a investigar, a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público está apurando e o Judiciário está julgando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as modificações feitas pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados na legislação eleitoral vão garantir previsibilidade para as futuras eleições do Brasil. Ele destaca a manutenção do fim das coligações partidárias nas disputas proporcionais. Ficou decidido pelo Congresso Nacional que prevalecerá a opção feita em 2017 pelo Congresso, na mini-reforma eleitoral. A proibição das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Cada partido formará a sua chapa. Prevalece também a cláusula de desempenho. Os partidos terão que ter uma quantidade de votos para ter o pleno funcionamento parlamentar, o acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, o acesso a tempo de TV e rádio. Ficou definido também, numa alteração feita agora, recentemente, que as sobras eleitorais somente poderão dela participarem os partidos que alcançarem 80% da votação do quociente eleitoral e os candidatos que tiverem ao menos 20% desse quociente eleitoral. Portanto, prevalece o fim das coligações proporcionais, a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho para o funcionamento parlamentar e para a existência dos partidos políticos e também esse novo cálculo das sobras partidárias. O que houve também foi a derrubada do veto presidencial relativamente a uma opção feita pelo Senado e pela Câmara relativamente às federações partidárias. Os partidos poderão se organizar em federações na forma da lei. E a PEC, que tratava das coligações e que acabou sendo derrubada no Senado Federal, prevaleceu outros institutos já com a promulgação da Emenda Constitucional 111, inclusive a contagem em dobro para candidatos negros e candidatas mulheres para fins de acesso ao fundo eleitoral e a fundo partidário. A alteração da posse do presidente da República e dos governadores eleitos, a partir da eleição de 2026, a posse do presidente acontecerá no dia 5 de janeiro e dos governadores no dia 6 de janeiro. E a fidelidade partidária, que continua a existir, mas havendo a anuência do partido de origem, no caso de uma transferência partidária, não perderá o parlamentar o seu mandato por infidelidade partidária. Portanto, mantém-se a lógica que havia sido estabelecida em 2017, com os partidos políticos terem as suas chapas sem coligações partidárias, com essas alterações que foram feitas recentemente, aumentando com isso a representatividade política a partir de partidos políticos que tenham sua organicidade, que tenham sua estrutura, que tenham sua independência e sua autonomia. Com isso, nós acreditamos que temos uma previsibilidade para as futuras eleições no Brasil no que toca à legislação político-eleitoral. Grande parte do desmatamento da Amazônia acontece em terras públicas federais, segundo participantes do debate sobre política climática que a Comissão de Meio Ambiente fez na sexta-feira. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, nos últimos 36 anos, de todas as queimadas que aconteceram no Brasil, 41% foram exatamente na Amazônia, comprometendo 16% do bioma. E aí, quando a gente olha onde isso está acontecendo em termos de domínio, fundiário, grande parte dessa vamos dizer, do desmatamento está ocorrendo em terras públicas federais, E isso também chama atenção, porque nos estados, de uma certa maneira, isso está sendo controlado. Se nós não conseguirmos frear os desmatamentos, zerar os desmatamentos, a degradação e as queimadas, muito possivelmente todo esse sul da Amazônia vai se savanizar, vai se degradar entre 20 e 30 anos. Para esse pesquisador, o aumento do desmatamento tem como uma das causas o desmonte das agências ambientais.
Ele reforça que normas infralegais que entraram em vigor nos últimos anos enfraqueceram a fiscalização e a proteção do meio ambiente, além de terem tornado o processo de julgamento dos crimes ambientais mais lento. E o que a gente vê, buscando a série histórica, é que os processos em andamento para pagamento dessas multas ligadas a crimes contra a flora, ou seja, desmatamento, estão caindo com uma redução muito drástica nos últimos anos, inclusive o valor das multas pagas no total, que financiam, de certa forma, a continuidade da fiscalização. O representante da Confederação Nacional da Agricultura destacou que apenas ações de comando e controle não são suficientes para melhorar a questão ambiental e defende que é preciso separar os bons dos maus proprietários rurais. Pautados pela legalidade, os proprietários rurais, em sua maioria absoluta, aderiram à legislação ambiental cumprindo as exigências do novo Código Florestal, inscrevendo-se no CAR e identificando-se como responsáveis pelas áreas cadastradas. Isso permite separar proprietário rural responsável e cumpridor das leis daqueles que usam a terra apenas para exaurir os seus recursos naturais. Entre as soluções apresentadas estão a destinação de florestas públicas para a conservação e produção de floresta sustentável, a conservação de ativos florestais privados e o fortalecimento do Código Florestal. Apoiar economicamente e prover assistência técnica para os assentamentos na linha de produção sustentável. Vocês serão fundamentais para conseguir dar o relatório de nossa autoria, que está tratando exatamente da política do governo federal em relação a mudanças climáticas. Aliás, o relatório que será apresentado aí na COP26. Nós decidimos, na verdade, construir esse relatório depois de ouvirmos, todos os setores da sociedade que nós entendemos que é fundamental, de fato, para termos um relatório conclusivo, um relatório democrático, um relatório que seja construído, de fato, com várias mãos. Também em audiência pública na sexta-feira, a Comissão Senado do Futuro debateu mais uma vez a legislação brasileira sobre patentes, benefícios e aprimoramento. Para este professor, patente é um instrumento relevante, embora para alguns setores isso seja mais importante que para outros. Para todos os setores, a patente tem alguma importância, mas para alguns ela tem muita importância, para outros ela tem muito menos importância. Então, esse é um ponto importante também de observar, Como regra geral, a patente é importante exatamente em setores em que o custo da imitação é muitas vezes menor do que o custo da inovação. O setor farmacêutico é um claro exemplo disso. Um certo consenso entre os debatedores é que a legislação atual é boa. Pode ser aperfeiçoada, mas a barreira maior é um sistema sobrecarregado e mudanças que ocorrem de uma hora para outra. A estabilidade da legislação é fundamental. As regras do jogo não podem ficar mudando a toda hora, não podem sofrer ameaças de mudanças a toda hora. Estabilidade institucional, do meu ponto de vista, é o que separa países avançados de países atrasados. O nosso maior problema é a insegurança jurídica. Se a gente apenas aplicasse a lei vigente, já estaria muito bem, não é? Então ficou abarrotado, como aliás estava e está abarrotado o nosso sistema de saúde e outros sistemas públicos que não dão conta das suas funções. Então de nada adianta uma preocupação excessiva com a legislação se nós não temos um sistema que faça valer, que possa acompanhar, que possa regular, que dê as respostas em tempo. A presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa condenou a quebra de patentes com relação às vacinas contra a Covid-19. Pediu que o Congresso não derrube os vetos do presidente sobre o assunto, o que traria, segundo ela, mais insegurança jurídica e não teria efeitos práticos positivos. Ela aposta em outro tipo de política. Vamos patrocinar, senador, esse movimento de repasse da tecnologia. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto de trazer a produção para o Brasil. 0,6% do PIB para inovação tecnológica. É isso que o governo brasileiro aplica na área. É muito ou pouco? Para este debatedor, não estamos aquém da maioria dos países. O desafio
ainda é fazer as empresas gastarem mais nesse campo. Está em linha com o que outros países no mundo gastam. O Japão gasta mais ou menos 0,6% do PIB, o governo japonês gasta mais ou menos 0,6% do PIB, né? O governo britânico gasta mais ou menos isso. Então, não está distante. O problema são as empresas que gastam muito pouco. As empresas investem muito pouco em P&D. E como estimular as empresas a investir em P&D, esse é um grande desafio. No Dia Internacional do Idoso, o Senado comemorou os 15 anos de criação da Universidade da Maturidade, que tem sede em Palmas, capital do Tocantins, por uma sessão especial do plenário virtual. A Universidade da Maturidade começou com uma sala com 56 idosos e hoje nós já atendemos mais de 5 mil idosos em 10 cidades do Tocantins, mais de 4 estados do Brasil. Eu aprendi a amar a minha vida, que antes até vontade de morrer eu tinha. Hoje não. Hoje eu tenho vontade de viver. O papel da universidade não é apenas receber alunos, a formação técnica e científica, mas ela extrapola esses limites, né? Ela faz com que a sociedade perceba que a universidade pode contribuir no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, na formação política. A Universidade da Maturidade, a UMA, é um programa de extensão da Universidade Federal do Tocantins voltado a pessoas idosas. A proposta é estudar o processo de envelhecimento do ser humano para a conquista de transformações sociais por meio de uma velhice ativa e digna. Faz parte do projeto a integração no campus entre os alunos da terceira idade e os jovens estudantes de outras graduações. No Brasil, são aproximadamente 33 milhões de idosos, mulheres e homens que têm se dedicado com afinco à própria formação acadêmica, à constituição de famílias, a empregos, carreiras e atividades econômicas. O programa da Universidade da Maturidade tem uma proposta pedagógica singular com atividades corporais, culturais e sociais às pessoas com mais de 45 anos em espaços de aprendizagem e convivência social. Buscam mais saúde, mais dignidade e mais cidadania. O que há de mais singular nesse programa é que para nele ingressar, a pessoa só precisa demonstrar um tipo de letramento, o da experiência da vida e da boa vontade. O significado do termo UMA, para mim, aos 76 anos de idade, primeiro, aprimorar tudo o que participei em todas as fases da minha vida. Segundo, sentir a importância de um melhor relacionamento entre as gerações. Terceiro, vivenciar com essas gerações, crianças, jovem, adulto, velho, o que de mais proveitoso a ciência e a tecnologia podem nos oferecer no atual estágio da vida. Estou na UMA desde 2020 e eu me sinto muito honrado em participar do projeto pedagógico UMA, pela aquisição de novos conhecimentos e aprendendo a envelhecer com saúde e participando da sociedade como um ser social e histórico. E nesses 15 anos pude testemunhar o quanto a Universidade da Maturidade tem sido importante e tem transformado a vida de muitas pessoas. UMA! UFT! É preciso saber viver! Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.